Quem quiser apreciar, vá pra Belém do Pará. Tem pimenta, jambu, camarão, tudo. Tome um gole e você vai gostar. Iguaria presente em todo o tabuleiro. Tutacacá, tutacacá. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2014. É com essas belas imagens do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo que começamos esta edição do canal de notícias aqui na UPF TV. Então seja bem-vindo, fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para hoje. Festival de Folclore de Passo Fundo aproxima as pessoas. A cidade vive uma atmosfera de paz e alegria. Hoje no estúdio vamos receber a escritora do livro do mês de agosto, Suzana Montoro. Ela vai falar da obra Nem Eu, Nem o Outro. Também uma técnica que deixa os bebês mais calmos e acostumados com o banho desde os primeiros dias de vida. Ainda sobre folclore, Grupo da Guatemala faz a festa de estudantes e professores no Centro de Convivência aqui na UPF. E a nossa equipe levou o grupo da Alemanha até o Museu do Teixeirinha. O que era para ser apenas um passeio, virou um baita de um fandango. Então continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. O Festival Internacional de Folclore movimenta Passo Fundo e região. Para você que não consegue acompanhar as apresentações no Casarão da Cultura, veja o que o festival oferece, porque são muitas possibilidades. Em vários pontos da cidade, público e artistas interagem. Uma sintonia que contagia. Não tem como não entrar no ritmo, na dança, no balanço. Não tem como ficar parado diante de tanta coisa nova. Poderia ter mais que uma vez por ano, né? Isso é cultura no Brasil. Se engana quem acha que o festival está só dentro do Casarão da Cultura. Ele está nas praças, nas ruas, em shoppings, em supermercados. A cidade respira novas culturas. Nossa, isso para nós é maravilhoso, imagina. Vou te dizer, é indescritível, né? Porque não pensa bem, tu não conhecer as culturas, tu não foi, tu não conhece o lugar deles e de repente o povo cai aqui no teu colo como agora. Nossa, cansa, né? Mas é legal. Novidade para quem é daqui, novidade para quem é de fora também. Um dos objetivos do grupo é justamente desenvolver as crianças que participam. Então elas têm que voltar para a África do Sul, porque elas estão aprendendo um pouco sobre o Brasil, e ensinar para os professores a experiência de como é viver fora da África do Sul. Nós estamos gostando muito das pessoas, é todo mundo muito positivo, muito alegre, estão sempre sorrindo, mas a cultura é realmente muito diferente, por isso estamos achando tão interessante estar no Brasil. São 1.500 artistas de grupos estrangeiros, nacionais e locais. Por isso, o festival movimenta o comércio e os hotéis em Passo Fundo. Neste aqui, 50 dos 100 quartos estão ocupados com participantes do festival. Sempre dá uma movimentação a mais na hotelaria quando existe um evento desse porte em Passo Fundo. Acho que o grande ganho da cidade é nós podemos conviver com pessoas de outras nacionalidades, conhecendo suas culturas, seu modo de viver, a própria dificuldade da língua, né, que as pessoas enfrentam, e aí a gente tenta ter um jogo de cintura e acha outras formas de se comunicar.
Durante os 9 dias de festival, muitas oficinas, desfiles e apresentações são feitas. Momento de dividir felicidade, compartilhar conhecimento, de espalhar sorrisos e fazer da cultura o laço de paz entre os povos. Foi bom, ótimo. Eu gosto muito de dançar, né? Achei maravilhoso. O festival continua até sábado em Passo Fundo. Enquanto isso, a rotina da cidade continua assim, cheia de cores, de alegria e de diversidade. E ainda nesta edição, vamos falar mais de Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Bom, agora vamos falar de literatura. A história é a seguinte: um adolescente vítima de AVC perde a memória e passa por uma crise. Este é o enredo da obra Nem Eu, Nem Outro, livro do mês de agosto da escritora Suzana Montoro. A autora está em Passo Fundo, participou de conversas com professores e alunos do município e também aqui na UPF e agora está aqui com a gente no estúdio para bater um papo. Suzana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Eu quero que tu explique para a gente por que da ideia, de onde surgiu essa ideia de ter esse enredo de um adolescente vítima de AVC, que é uma questão séria, né, complicada, perde a memória e passa por uma crise. Então, esse livro aqui, na verdade, é um adolescente que perde a memória, passa por uma crise, mas o que eu queria falar mesmo é dessa passagem da adolescência para a idade adulta, né? Em que a gente acorda uma pessoa e quer ser outra, em que você tem mudanças internas e externas também, mas o mundo te cobra que você seja de um jeito diferente, enfim. Que você tem que se decidir sobre várias coisas. Exatamente, e eu acho que é uma crise da adolescência, né? Muito importante, mas não só da adolescência, porque eu acho que na idade adulta também, a gente às vezes está vivendo uma coisa, né? E tem que responder outra, porque o mundo pede que você diga outra coisa, enfim. E também esse livro, outra coisa interessante, é que ele fala de um mito de Prometeu. Eu queria falar do eterno retorno, que as coisas sempre estão mudando e se transformam e voltam para um outro ponto, que seria o ponto de partida, de começo, transformadas, obviamente. Sim. E Prometeu, o mito, ele fala também disso, né, de uma transformação aí, de uma coisa que volta sempre no mesmo lugar, mas depois pode ser transformada. A Suzana, a gente é psicóloga, né, de formação, trabalha como psicoterapeuta clínica, né? Isso. E aliada a esse trabalho, escreve. E queria te perguntar como psicóloga, a gente sabe que é difícil existir fórmula, né? Mas para o adolescente, para os pais desses adolescentes, como lidar com esse caldeirão de efervescência nessa fase, que tem que decidir várias coisas, tem que tomar um rumo. O que tu tem a dizer? Bom, é uma fórmula, eu não tenho uma fórmula. Isso que eu disse, assim, é difícil. Eu acho que é uma abertura e uma escuta muito grande, né? Porque saber ouvir, então. Saber ouvir e aceitar, né? Claro que o pai vai dando parâmetro um pouco, né? Mas tem que deixar o filho desabrochar um pouco na potencialidade dele, né? E é também o trabalho que eu faço lá no consultório, né? Que eu sento, escuto, observo e junto eu e meu cliente a gente vai achando novos caminhos aí para as crises, para atravessar as crises. Foi a partir dessas escutas que tu meio que elaborou esse livro? Então, eu no consultório, claro, eu tenho uma ética profissional, né, as histórias ficam lá e não saem de lá, mas eu acho que por ser psicóloga, eu tenho um trabalho de escuta e de observação muito grande, né? Então, todos os meus livros, eles falam um pouco do aparente e do que está por trás, das motivações, do que é invisível, né, mas que está aí motivando a externalização dos nossos sentimentos, emoções. A Suzana tem 5 obras editadas, lançadas, individuais. E a Suzana recebeu um prêmio que é considerado um dos maiores prêmios desse país, que é o Prêmio São Paulo de Literatura. Isso. Mas não foi sobre esse livro. Não, foi um outro livro, foi um romance. Eu recebi como o prêmio Melhor Romance de Estreia. Eles dão esse Prêmio São Paulo para 2 categorias, o melhor romance do ano e o melhor romance de autor estreante. Não era o meu primeiro livro, mas era o meu primeiro romance. Então eu recebi, chama Os Hungareses, é a história de um grupo de húngaros que veio para o Brasil entre guerras e formou uma comunidade muito peculiar no interior do estado de São Paulo. Eu conto a história deles. Tá certo. Suzana, a tua avaliação, tu passou aí alguns dias em Passo Fundo, batendo papo com professores, mas mais com estudantes, né? Aqui na UPF, fora da UPF, que avaliação tu faz? Olha, estar em Passo Fundo, estar aqui é uma honra, é um prazer, porque
de verdade, Passo Fundo é o centro da literatura. A jornada de Passo Fundo é considerada a mais importante, a mais renomada mesmo do país. E vir aqui, eu sempre escutava, né, falar, Passo Fundo, literatura, mas eu fiquei surpreendida mesmo, né? Eu fiz 3 seminários, um na Faculdade de Letras e 2 no SESC para alunos de escolas municipais e estaduais. E aí? E é impressionante, porque eles leram o livro, eles fizeram uma leitura em profundidade do livro, eles me fizeram perguntas assim, de enredo que eu nem tinha refletido a respeito. E essa troca, né, porque escrever um livro é uma atitude muito solitária, né, mas ele só tem sentido, né, na hora que o leitor lê, ele se completa no leitor. E estar aqui diante de tantos leitores é como se desse sentido para mim a literatura mesmo. E quando há essa interação, melhor ainda, né? Não, quando há interação, então, e eu fiquei muito surpreendida com a formação de leitores, porque eu acho que a literatura ela precisa de leitores, né? E o trabalho aqui de Passo Fundo com formação de leitores é surpreendente. Você imagina, ao longo do ano, todo mês um escritor vem para cá ter esse contato próximo com os alunos. Não, isso é sensacional. E as escolas que trabalham, as professoras que trabalham a leitura prévia e essa troca. Enfim, é como se a minha voz de escritora, ela reverberasse muito mais depois de Passo Fundo. Claro. Muito obrigado pela tua presença aqui. Bom retorno para mesmo. São Paulo, ela que é paulista, né? Muito obrigada, muito obrigada, Jean. E depois do intervalo, você vai ver uma técnica que deixa os bebês mais calmos e acostumados com o banho desde os primeiros dias de vida. E ainda, como foi a participação do Grupo da Guatemala no Centro de Convivência da UPF. E também a visita dos alemães ao Museu do Teixeirinho. Nós já voltamos.